Oi, tudo bem? Eu me chamo Priscila, é uma alegria estar aqui no Combicom, apresentando aqui um trabalho para vocês. Esse trabalho eu desenvolvi aqui na Unifesp como meu TCC, com a orientação da professora Nene e do professor Marcos. Eu vim aqui apresentar os nossos achados aqui para vocês, tá? O nome do artigo é Relatórios de Sustentabilidade, uma análise comparativa de empresas de grande impacto ambiental com base na estrutura do relato integrado, tá? Pode passar. Então, o objetivo aqui do nosso estudo foi analisar os relatórios de sustentabilidade das empresas Natura, Suzano e Vale, referente aos anos de 2018 e 2019, de forma a verificar qualitativamente a aderência do seu conteúdo à estrutura do relato integrado, promovendo um comparativo entre o processo de disclosure dessas empresas, que poderiam ser aderentes ou não à estrutura, né? A gente escolheu 2 aderentes e uma não aderente. Como justificativa, o relato integrado é considerado uma tendência aí na comunicação com partes interessadas, stakeholders, né? E essa pesquisa se torna relevante para a gente ampliar os conhecimentos sobre essa nova forma de comunicação e relevante para a esfera empresarial, porque a gente está apresentando um modelo novo, apresentando suas vantagens, é legal porque eles possam conhecer um pouco mais sobre esse relatório. A metodologia que a gente usou para essa pesquisa foi pesquisa bibliográfica para levantamento do referencial teórico, né? Documental para pegar os relatórios de sustentabilidade das empresas e o framework do relato integrado, e análise de conteúdo para verificar a aderência das empresas dos relatos das empresas dos elementos de conteúdo do relato integrado. Pode passar. Aí aqui para dar embasamento na nossa discussão, a gente começou fazendo um apanhado ali de como a sustentabilidade foi parar nos relatórios corporativos, né? Então a gente começou ali com o Clube de Roma, em 1968, eles fizeram um relatório chamado Limites do Crescimento, que culminou na Conferência de Estocolmo, que foi o primeiro evento onde se discutiu a importância de controlar a degradação do meio ambiente, né? Nesse mesmo evento foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Em 87 surgiu o relatório Nosso Futuro em Comum, que trouxe aquele conceito que a gente conhece de desenvolvimento sustentável, né? Então, aquele conceito de que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades. Depois disso, a gente começou a ter eventos, né, mais voltados para a sustentabilidade, como o Rio 92 e o Protocolo de Quioto, que foram eventos que discutiram esse tocante, começaram a trazer recomendações e metas de redução de poluição, de pobreza, de emissão de gases de efeito estufa, esse tipo de coisa. Depois, toda essa discussão de redução de impactos ambientais, isso teve um reflexo na esfera privada, né, das empresas, e aí a gente entra na parte da contabilidade, né? Então surgiram alguns modelos de relatório na expectativa de incluir essa variável ambiental nas demonstrações das empresas. Então surgiram balanço social, relatório de sustentabilidade e o GRI, que acho que é o mais utilizado hoje em dia. Por fim, agora, atualmente surgiu o relato integrado, né? Que é o principal, é o relatório que a gente vai abordar aqui na pesquisa. Então, o relatório integrado foi criado em 2013 pelo projeto Accounting for Sustainability, por reguladores, investidores, definidores de padrão, ONGs, profissionais da área contábil e empresas, né? Ele é voltado para a geração de valor para si e para os capitais que ela usa e afeta no curto, médio e longo prazo. Então, a ideia é trazer uma informação mais integrada, mais interconectada de como a empresa está lidando com os diversos capitais dela, né? Que ela usa e que ela possa afetar. Então, esses capitais seriam capital financeiro, humano, intelectual, manufaturado, natural e social de relacionamento, né? Que envolve tudo, os recursos que ela usa, as propriedades intelectuais, a natureza, a estrutura física que ela tem, né? As vantagens que ela tem social, de comunicação, esse tipo de coisa, e os funcionários, a gestão, como que ela
usa todas essas coisas. Os princípios básicos que a gente tem dentro do relato integrado, na estrutura dele, são o foco de estratégia e orientação para o futuro, conectividade da informação, relação com partes interessadas, materialidade, concisão, confiabilidade e completude e coerência e compatibilidade. Esses são os princípios que norteiam ali como a gente vai trazer a informação. Os elementos de conteúdo que a gente avaliou aqui nos reportes que a gente coletou são visão organizacional e ambiente externo. Aí cada um deles é separado em vários tópicozinhos, mas tem uma pergunta que norteia, assim, como que o que você tem que responder naquele quesito como um todo, né? Então, para a visão organizacional, a pergunta que serve de norte é o que a organização faz e quais são as circunstâncias em que ela atua. Na parte de governança, eles querem saber como a estrutura de governança da organização apoia a capacidade de gerar valor em curto, médio e longo prazo. No que diz respeito a modelo de negócios, eles querem saber qual é o modelo de negócio da organização. Riscos e oportunidades. Quais são os riscos e oportunidades específicos que afetam a organização, né, a capacidade dela de gerar valor e como ela lida com eles. O próximo. Aí tem a estratégia de alocação de recursos, que é para onde a organização deseja ir e como ela pretende chegar lá. Desempenho, até que ponto a organização já alcançou seus objetivos estratégicos para aquele período e quais os impactos no tocante dos capitais, né? Perspectiva, eles querem saber quais são os desafios e as incertezas que a organização provavelmente vai enfrentar, por perseguir a estratégia dela, e quais as potenciais implicações para o modelo de negócio e desempenho futuro. E por último, a base de apresentação, que é como a organização determina os temas materiais, né, que ela vai colocar no relatório, e como esses temas são quantificados ali para trazer informação para a gente. Pode passar. Aí as empresas que nós selecionamos foram 3 empresas de grande impacto ambiental, 2 aderentes e uma não aderente. A gente escolheu empresas de capital aberto e que tivessem o relatório disponível no site. A gente colocou a Natura Cosméticos, que trabalha com cosméticos, bem de consumo e tal. Ela tem ações na B3 e está em 104º lugar nas 500 maiores e melhores da revista Exame. A Suzano, que trabalha com papel e celulose, fez fusão com a Fibria em 2019. Ela está em 27º lugar nesse mesmo ranking. E a Vale, que é de mineração, era uma estatal criada em 42, privatizada em 97, e ela é a terceira nesse ranking. A Vale, em particular, me pareceu interessante porque ela tem toda uma questão do incidente de Brumadinho, a gente queria ver como que ela ia estar reportando as ações naquela região. E também ela é uma empresa que tem uma grande relevância, tanto nacional quanto internacional, uma empresa bem grande. Aí os resultados que a gente obteve, né, a gente verificou que as empresas que aderiram ao relato integrado, elas têm um nível de evidenciação maior do que a empresa que não aderiu, no caso a Vale, né, mas isso é um resultado, digamos, um pouco previsível, porque se você se propõe a seguir um modelo, é natural que você consiga corresponder ele a um pouco mais do que quem não se propôs a seguir aquele modelo de reporte, né. Mesmo assim, a gente entende que a contribuição mais relevante desse estudo é que o relato integrado, ele traz um mindset diferente para a empresa, né. Ele faz realmente você enxergar aquela empresa como um todo, e como cada um dos tópicos, dos elementos de conteúdo aqui no caso, como eles se interrelacionam e fazem a empresa ter uma visão mais geral e mais focada no valor na geração de valor do longo prazo, né. Tem curto, longo, médio, mas principalmente no longo prazo e trazer valor para todas as partes que são afetadas, né. Então, dos elementos que a gente levantou, os que têm maior diferença no nível de evidenciação estão listados aqui, né. Isso significa, de alguma forma, né, que alguns relatórios eles estão mais completos do que outros nessas informações. Então, quando você diz que, na visão geral,
uma empresa atendeu mais que a outra, no fundo está falando que ela expôs mais sobre a estrutura geral da empresa, sua posição de mercado, os direcionadores das atividades, na governança, como que os assuntos são direcionados, como que eles são focados para o modelo de negócio, no modelo de negócio, quais são as diretrizes principais que você está ali trazendo para o seu modelo e como que eles vão gerar valor. Na estratégia, é como que a conectividade desses elementos é colocada na condução das suas atividades, então, como que a visão da empresa serve de base para a sua governança, decidir o modelo de negócio e dizer aonde você vai alocar recursos e como que isso vai refletir na sua estratégia, né? O desempenho serve para reportar o resultado e o valor gerado pela empresa naquele período. Então, a gente está falando que quando uma empresa atende mais ou não algum requisito, ela está trazendo mais informações para as partes interessadas, para os usuários, sobre como está a situação dela, né? Os elementos que a gente teve menor diferença foram riscos e oportunidades, perspectiva e base de apresentação. Pode passar. E como conclusão geral, a gente tem que as empresas, como eu já disse, né, as empresas aderentes ao modelo apresentaram um relatório mais amplo e interconectado, focado na geração de valor da entidade como um todo. O relato integrado, ele promove uma estrutura onde a entidade é direcionada para um modelo de negócio mais conectado, que cria valor no curto, médio e longo prazo, e também para os capitais que ela afeta, né, e usa. As empresas, a gente também percebeu que as empresas precisam evidenciar melhor os aspectos negativos das atividades e informações relacionadas à competitividade, concorrência, porque não dá para a gente falar só do que é bom, né? A gente também tem que falar do que não está tão legal assim, para trazer mais franqueza na comunicação, ser mais assertivo ali com as partes interessadas, né? Mais transparente. E outra coisa que a gente notou também foi uma necessidade de padronização para que tenha uma possibilidade melhor de comparabilidade aí para auditoria ou para estudos, até mesmo de um ano para o outro. Os relatórios, eles têm a informação, mas cada uma vai de um jeito, né? Um vai no começo, o outro vai no meio, o outro vai no fim, e cada um liga com aspectos diferentes. Então, se tivesse algum nível de padronização, seria um pouquinho mais fácil de trabalhar com esse material. E as limitações que a gente tem desse estudo foi o tamanho da amostra, né? A gente não pegou um vasto número de empresas, a gente não pegou todas as empresas da B3, a gente pegou só 3 empresas que a gente entendeu relevante ali para o estudo, mas a gente queria mais entender mesmo como que a estrutura poderia auxiliar ali a trazer uma informação mais bacana para quem está aqui desse lado, acompanhando as empresas e tomando decisão. Bom. É importante perceber, né, que são 3 empresas que têm características de evidenciação de questões de sustentabilidade, né, de questões sociais e tudo mais, e aí o relato integrado auxilia esse processo, mas todas elas já com seu histórico de evidenciação dessas informações, a gente percebe que mesmo a Vale não utilizando esse padrão, ela tem uma proximidade com as demais, porque ela já tem uma cultura dentro disso, né? E aí o relato melhorou as evidenciações da Natura e da Suzano, né? E a Vale não fica tão atrás porque ela tem uma cultura toda de evidenciação disso, né? Pode ser que as suas práticas tenham tido dificuldades nos últimos anos, mas tem essa cultura e isso facilita os relatórios. Então, não adianta só criar evidenciação, só criar relatórios para poder mostrar aquilo que acontece na empresa, mas o ponto principal é que tem que ter a cultura da evidenciação, e a cultura da evidenciação desses quesitos de responsabilidade, né, de sustentabilidade, de participação e tudo mais. Então, tudo isso é muito importante para que a empresa possa continuar e avançar na sua evidenciação. A gente agradece muito aí a participação no Comicon, né, o trabalho que a gente tinha para apresentar, né, parabenizo aí a Priscila pelo trabalho desenvolvido até aqui no seu TCC, né, muito nos alegra aí a evolução, e ficamos à disposição do Congresso. Muito obrigado.